Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um podcast Onda Azul, um podcast que a gente fala um pouquinho sobre medicina, sobre esporte, sobre cuidado geral com a saúde. E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente tem aqui o Dr. Cleiton Ribeiro, médico oncologista, e a gente vai falar sobre vários assuntos. O Cleiton, além de ser um amigo, um grande oncologista, uma referência aqui da nossa cidade, ele é atleta, me inspirou a ser atleta também. Além de maratonista, ele também é triatleta. E a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele. E é um prazer te ter aqui, Cleiton. Valeu, Sérgio. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí do Onda Azul, do podcast, né? De promover, divulgar, né? Conhecimento com alta qualidade. Isso é muito importante, né? Hoje em dia, né? A gente ter acesso e dar acesso a esse tipo de conhecimento para a população que num celular, em casa, na televisão, no computador, em qualquer momento possa ouvir e refletir um pouquinho sobre esses assuntos, né? E falar sobre um pouco da carreira médica, né? Falar um pouco sobre a importância de ter uma atividade física regular, né? No dia a dia nosso, não só como pensando como oncologista em prevenção do câncer, mas pensando como ser humano, né? O quanto isso é importante no nosso dia a dia em termos de saúde física, mental, e performance como um todo, né? Então, Cleiton, quem é o Cleiton fora do jaleco, né? Tu nasceu no Rio Grande do Norte, né? Eu sou de Natal, eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu me formei em 2000, tá? Fiquei um ano no Exército ainda, eu servi como médico militar no Exército. Depois eu fui fazer residência de clínica médica na Faculdade de Medicina de Catanduva, que é o interior de São Paulo. A seguir eu fui fazer residência no Hospital do Amor, em Barretos, onde eu fui primeiro residente, né, que quando abriu a residência lá tinha uma vaga e eu fui o primeiro. Hoje já formam aí mais de 10 oncologistas por ano, eu acho, as turmas são 10, se eu não me engano. Na minha época era só uma. E a seguir eu tive essa oportunidade de vir para São Luís, né, com o desafio de iniciar um serviço público, que hoje é o Hospital do Câncer do Maranhão. A gente iniciou lá como uma unidade UNACOM, né, uma unidade ainda anexada ao Hospital Geral, que ainda atendia casos de medicina geral. Hoje ele é um hospital exclusivamente oncológico. A gente participou de todas as etapas, desde a inauguração como UNACOM até a inauguração também como Hospital do Câncer. E além disso, paralelo a isso, né, a gente também iniciou como oncologista do Serviço de Oncologia de São Domingos, que já existia sem oncologista. Tinha só as hematologistas, tinha mastologia, tinha cirurgia oncológica, mas ainda não tinha oncologista lá. Então, em 2006, aí há 20 anos, né, eu cheguei aqui em São Luís e a gente começou esses dois serviços e hoje é um motivo de muito orgulho, né, ter feito parte dessa história, porque são duas instituições que têm uma representação importante para a saúde maranhense, né? Uma no sistema público e outra no privado. Com certeza. E tu ficaste 18 anos na coordenação da oncologia do. Há 2 anos atrás eu pedi para sair, porque eu, como iniciei naturalmente, eu era o líder, né? Pela próprio momento, né? De você estar ali fazendo parte do início da fundação. E aí, depois desses 18 anos, eu me candidatei e hoje eu faço um doutorado profissional em administração com foco em gestão médica, gestão hospitalar, marketing médico, estratégia nessa área toda na Fundação Dom Cabral. E eu precisava me afastar daquelas atividades de coordenador para poder aprofundar e estudar, É que eu né? te Então, perguntar, o médico fica muito engessado na medicina, né? isso. Então, quando tu começou a exercer cargos de liderança, tu sentiu a necessidade de se aperfeiçoar, de estudar mais, aí que veio a. E o próprio Hospital São Domingos já ofereceu isso para a gente, né? No decorrer dessa jornada, a Fundação, o Hospital São Domingos trouxe a Fundação Dom Cabral para dentro
do hospital e fez uma pós-graduação in company, que a gente fala dentro do São Domingos. Então a gente passou ali 1 ano e meio tendo as aulas aos finais de semana, onde os professores vinham de BH para cá e a gente assistia a aula lá no quarto andar. Então eu já fiz essa pós-graduação, que era uma maneira mais generalista ali de você entender de indicadores, entender de dados de fato, porque muitas vezes a gente administra só com amor, a gente tem que administrar com os fatos, né? Tem que entender o que está acontecendo em termos de dados, para que a gente não entenda só o problema de ontem como o maior de todos. Às vezes esse foi o menor desafio que a gente teve durante o mês e a gente esqueceu de ver o mês inteiro. Então, aprender sobre isso, eu sempre tive muita curiosidade e sentia necessidade porque eu fazia essa liderança. E a partir daí eu fiz também um outro momento com a fundação, que era um momento pessoal. É um programa que eles têm chamado Tracker, onde a gente escolhe um mentor e faz um design de carreiras, né? Coisas que a gente como médico não tem muito, não busca muito isso, mas eu senti essa necessidade de entender com alguém que entende de carreira, me explicar o melhor caminho para eu chegar onde eu gostaria de chegar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Né? E isso foi muito importante porque foi um divisor de águas nas minhas tomadas de decisão. Então, eu participei durante 8 meses desse programa, que é um programa pessoal. É você e o mentor, é você e a mentora de RH que inicia, dá uns diagnósticos seus, e depois o mentor que você escolhe, e ele durante 8 meses faz com você todos os treinamentos para você tomar a decisão do caminho que você quer seguir. E uma das decisões que surgiram foi essa questão de fazer o doutorado, aonde hoje eu estou terminando o primeiro ano já, e a gente já aprendeu muito, né? Porque eu aprendi a ler os artigos, como a gente lê oncologia, os artigos para escolher a conduta do paciente, eu aprendi a ler os artigos onde eu consigo tomar a decisão de uma conduta administrativa. Né? A gente não sabia, eu não sabia nem que existia aquela base para programar. A gente conhece PubMed, né? Onde a gente pesquisa lá, a gente conhece NCCN, a gente conhece os sites de busca científica da medicina. Então, isso eu já aprendi bastante esse ano aí com eles. Tenho muito que aprender ainda. E a gente já conseguiu aí encaminhar o primeiro artigo de 3 que compõem o doutorado. O segundo eu estou fazendo já, e o terceiro só pode iniciar depois que concluir o segundo. Então, eu estou nesse momento aí super oncologista, nunca vou deixar de ser oncologista. A gente estuda bastante oncologia, a gente se reúne ali 4 horas por semana, né, em equipe, 1 hora com vocês da URO, 1 hora com tórax, 1 hora com todo mundo, que é o tumor board geral, e 1 hora com o pessoal da mama. Então, assim, continuo atuando muito nisso daí, não tenho nenhuma intenção de deixar de ser oncologista. Quando eu falo aí que estou fazendo doutorado próximo em administração, ele está me trazendo plasticidade, elasticidade no cérebro, né? Assim, ativando áreas que eu precisava daquele conhecimento, mas que eu não sabia muito bem onde buscar. E eu escolhi aí a escola que eu entendo como a melhor no Brasil, que é a Fundação do Cabral, para me fazer ter esse conhecimento, né? Então, hoje a gente atua como oncologista, como sempre atuei. Faço parte do que a gente entendeu como Conselho de Administração da Oncologia. Nós somos 3 oncologistas que fazem parte desse conselho e se reúne com a diretoria para falar algumas coisas da gestão em oncologia. Então, a partir do momento que começou a estudar sobre gestão, liderança, planejamento, tu também teve a oportunidade de olhar para si e planejar também tua carreira, né? Então, o que é que esse estudo fora da medicina te ajudou na tua gestão de carreira? Olhar para si, eu acho que a medicina por si só já faz a gente tentar enxergar isso. Nem todos nós enxergamos isso, né? Essa coisa de entender que a gente tem que se cuidar também, que a gente é gente, né? Que antes de ser médico, eu sou uma pessoa que precisa ter todos os cuidados como qualquer pessoa. Então, eu comecei a me cuidar melhor do ponto de vista de atividade física, essa coisa toda, quando eu ganhei um pouquinho de peso, aquilo estava me incomodando, eu comecei a ter pressão alta muito jovem, e aí eu comecei a correr, comecei a me desafiar ali na corrida, como todo mundo, não conseguia correr nem de um poste para o outro, Isso tu já tinha quantos né? anos? 33, faz 17 anos, né? Eu vou fazer 50 esse ano aí, tá? Então, isso. E a gente tem uma oportunidade incrível aqui, que é morar numa cidade de litoral e ter a avenida litorânea.
né? Que é uma avenida que tem tudo para esporte ao ar livre, né? Do ponto de vista de não ter tanto fluxo de carro, porque não tem prédios residenciais, né? Como se você pegar em outras capitais aí, talvez Recife, Maceió, que tem muitos prédios comerciais na avenida, então o fluxo de carro é muito maior. Então a gente ali no horário que a gente está correndo de manhã cedo, o fluxo de carro é muito pequeno. Hoje, inclusive, ela está até bloqueada para oferecer mais segurança para a gente. Então eu comecei nessa historinha de começar a correr, me desafiando nessas corridas de 5 quilômetros, como tem que ser, né? E no decorrer do tempo você vai pegando gosto por aquilo, você vai criando o seu grupo de amigos ali, né? Como todo mundo tem ali da assessoria. Aí comecei a me inscrever nas provas de 21 quilômetros, mas e sempre me chamava muito a atenção aquele nome Ironman. Ironman, eu quero fazer Ironman, eu quero nadar, pedalar e correr, mas a natação era uma coisa que me deixava um pouco amedrontado, principalmente essa história de nadar no mar. Uma coisa é nadar na piscina, que você ficar em pé lá não tem nenhum problema. Outra coisa é você nadar em alto mar e você não tem como pisar no chão. Então, eu comecei, busquei um treinador, busquei Alexandre Nina, e mais ou menos assim, em outubro de um ano, e eu queria fazer o Ironman Bariloche em março, né? E eu não nadava muito bem, né? E aí eu perguntei, Alexandre, será que em março eu consigo fazer esse Ironman, né? São 1.900 metros num lago. Aí eu escolhi o lago com medo do mar, né? Que, teoricamente, eu estaria me sentindo mais seguro. Quando eu cheguei lá, eu fui entender que nadar no lago é mais difícil que nadar no mar, porque você afunda mais, você gasta muito mais energia, mas eu já estava lá, tinha que fazer a prova, fiz e foi tudo bem. E aí, assim, Alexandre me desenvolveu bem do ponto de vista de suportar aquele tempo nadando, né? Eu não sou um atleta rápido na natação, mas consigo terminar a prova confortável. Aí, a partir daí foi engrenar o ciclismo e a corrida, e aí eu treino com Pará, né? Com Dilson Pará, e fui desenvolvendo, e hoje a gente já tem um currículo bom aí de várias provas. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre Isso isso. já tá meio que medular, né? Assim, tá igual se a gente toma café, almoço e janta, a gente sai pra nadar, pedalar, correr, fazer musculação e por aí vai. Então, Cleiton, tu veio pra cá, tu já tinha ajudado a iniciar um serviço de oncologia, né? É, Dois. do Hospital Geral e do São Domingos. E lá tu começou a se interessar pela essa parte, como tu estava num cargo de liderança, tu começou a estudar mais a parte de gestão, liderança e também iniciou no esporte de endurance, né? Sim. E a gente vê que é muito comum grandes CEOs de empresa, pessoal fazer esporte de endurance, né? Maratona, Iron. E por que que isso acontece tanto? O que é que esse esporte de endurance casa tanto com esses cargos de liderança, o Eu pessoal que acho, comanda as eu empresas? vejo da seguinte forma, primeiro que é uma escolha nossa, não é nenhuma obrigação, você não tem uma meta ali para cumprir, né? Você não tem como igual o CEO, ele vai ter a meta de fazer a empresa crescer tantos por cento, essa coisa toda. Mas o esporte de alta performance, que é o que a gente faz, mas isso também pode ser só uma prova de 5 quilômetros para alguém, né? Mas o esporte de alta performance, ele traz um pouco muito desse conceito de disciplina e consistência, porque, por exemplo, eu estou inscrito na Maratona de São Paulo, que vai ser agora em abril, então eu já sei todos os meus treinos que eu vou ter aos sábados. Amanhã eu tenho 20 quilômetros, no outro sábado eu tenho 24, no outro até ter aquele treino de 32, 33, que é o maior treino que a gente faz antes da prova. Então você se organiza de um jeito e você vai criando um modelo mental de disciplina, de consistência, de resiliência também, né? E você aprende com isso muito, porque nenhum treino é igual ao outro, né? Seja pela chuva, pelo vento, ou pelo sapato que desamarrou, ou pelo pé que quase torcia, ou por alguém que quase lhe atropelou. Então, assim, cada momento desse você tem tomadas de decisão e você fica tomando decisões toda hora, a hora de hidratar. Então, você vai meio que treinando sua mente para isso. E eu vejo que isso deixa a gente mais leve na hora de tomar as decisões enquanto líder, enquanto gestor, enquanto pai, né? Enquanto tudo, né? Eu acho que a gente treina um pouco a mente da gente para isso e a mente da gente não fica atrapalhada na hora de tomar a decisão, porque você já fez tanto isso, né? Assim, no dia a dia, treinando ali numa coisa que traz endorfina, que lhe traz prazer, que é o esporte. Então, e além disso, assim, existe uma busca contínua por superação, né? Cada atleta é individual, cada atleta tem suas metas, mas eu vejo que você faz, poxa, ontem eu corri 9 quilômetros em 51 minutos. Não que amanhã eu queira correr em 41, mas eu não vou deixar passar para 52, vamos pelo menos manter ou trazer um pouquinho para baixo. E isso daí vai lhe deixando um pouco mais com espírito
de superação, né? E com espírito também que você não vai deixar outro passar na sua frente. Isso tem muito a ver com os grandes líderes, com os CEOs, né? Eu digo que o esporte, ele acaba te moldando, né? Sim, sim. Não tem como você ser uma pessoa no esporte, uma pessoa no trabalho. Você é uma pessoa só. E, por exemplo, que nem tu falaste, tu vai fazer uma maratona que já é 12 de abril. 12 de abril. Tem um dia 26 de abril em Londres. 2 semanas depois. Né? Então amanhã eu também vou ter um treino de 20 quilômetros. Então, assim, amanhã a gente tem um treino, tá na planilha. E o esporte ele é muito democrático. Tu tem aquilo para fazer de planilha. Se tu fizer, tu vai correr a maratona. Se tu não fizer, tu não vai conseguir. Então é muito democrático. Não tem jeitinho, não tem ajudinha. E isso treina a tua disciplina. Amanhã pode cair chuva, o que for, a gente vai Correndo estar lá chuva só amanhã muda cedo. que molha, É. é só isso, né? Então, eu acho que o esporte treina muito isso, resiliência, Ah. você não parar durante a prova, disciplina para fazer aquela planilha. E é tudo isso que a gente quer também no trabalho, né? Quem comandou a empresa quer uma pessoa disciplinada, resiliente, que vista a camisa. Então, eu acho que o esporte casa muito. Eu acho que também isso na vida médica também, né? Também. E assim, acima de tudo, você ter mais habilidade e menos desespero, se é assim que eu posso falar, na hora de resolver algum problema, na hora de resolver alguma situação de risco, entendeu? Porque a gente passa por isso sempre, né? Assim, tipo, você fez o ciclo da maratona do ano passado, você fez de uma forma. A gente está fazendo o ciclo agora, é de outra forma, né? Assim, você fez a maratona no segundo semestre. Então era um tipo de ciclo, era sol, essa coisa toda. Agora é o ciclo de ciclo, né? E isso treina a gente para essas pequenas adversidades. E no dia a dia, isso não falta no consultório médico, né? Do ponto de vista de desafios de condução de casos, né? De condução de casos difíceis, de condução de casos desafiadores, né? Tumores raros, por exemplo, onde você tem que parar, revisar. E além de tudo, pratica também um pouco do comportamento de coletividade, né? A corrida é um esporte sozinho, né, você corre sozinho, mas ele é um esporte coletivo, porque é muito bom correr em grupo, né, isso gera aquele desafio: "Espera aí, fulano tá ali, ele não vai chegar na minha frente", aí você vai indo, e às vezes faz: "Não, deixa ele chegar na frente que hoje não tá dando não". E quantas vezes no treino algum colega começa a fraquejar, a gente para, não, vamos junto, e vai um Exatamente, puxando o outro. então Então, desperta esse sentimento de coletividade, né, apesar de ser esporte único, mas acima de tudo, hoje, né, esse mundo wellness, que é o que está se falando aí no meio de gestão de tudo isso, é o que a população está buscando, né. Eu corro desde 2013, se eu não me engano, na litorânea, ou 2010. A gente tem umas 10 pessoas correndo. Agora, hoje é uma febre, né? quando você chega ali, você tem dificuldade de ter local para estacionar, você tem muita gente, isso é muito bom, Isso é muito bom. entendeu? Quando a gente pensa em longevidade, né, da população, longevidade nossa, ativo, né, como profissional, de continuar trabalhando bem mais na frente, a gente precisa praticar isso agora, né? A gente precisa ter uma rotina boa agora. E além disso, essa questão da atividade física traz para a gente também um autocuidado. Você vai mais ao médico, você faz mais seu check-up cardiológico, porque você não vai correr uma maratona sem fazer uma esteira, sem fazer o eco, né, sem fazer o controle da pressão, o mapa, sem fazer um holter para saber se não tem arritmia. E hoje a nutrição, né, os nutricionistas têm um espaço muito grande, muito importante nesse meio, né, de orientar uma dieta, e a gente sempre busca esse tipo de orientação, consequentemente você reeduca a sua dieta e da sua família. Então você traz isso para todo o seu ao redor, né, então, eu acho que isso é muito bom poder ter enxergado isso, e para quem não enxergou ainda, nunca é tarde para começar, né, e ninguém precisa começar fazendo Ironman, fazendo aí Ah, 12 com horas de certeza. prova, porque isso tem um desgaste muito grande. Tem as provinhas de 5 quilômetros, tem as provinhas menores, ou se quer simplesmente caminhar, pode ser só caminhar, o que importa é que faça, né, mas quando a gente fala em termos de desenvolvimento pessoal, né, de você se adaptar melhor a determinadas situações, isso traz, uma educação psicológica, uma educação mental para a gente, que tem um valor inigualável, assim, sabe, assim, não tem preço para isso. Então eu quero sempre continuar fazendo. Meu aniversário é em junho, eu falo que vai ser de 80 anos, vai ser lá no Ironman Havaí, que é em junho, entendeu? Você está convidado, esteja bem Opa, lá, estejamos bem para essa festa, é daqui a 30 anos, tá bom? Mas, assim, é um objetivo que é legal você pensar assim, né, você se enxergar daqui a alguns anos bem,
E o esporte só me faz bem, tá? Só me faz bem. Não, com Mesmo, certeza. né? Eu comecei a correr em 2020, né? Eu sempre malhei, Sim. fazia academia, fazia natação, mas sentia falta de um esporte aeróbico, né? Comecei a correr em 2020, com a pandemia fechou tudo, comecei a correr na Litoranha. E aí fui subindo e eu sou assim, quando eu meto fazer alguma coisa, eu quero fazer logo o melhor. Então, assim, quando eu comecei a correr, não, eu tenho que fazer uma maratona. Emagreci 10 quilos, né? E hoje eu me sinto muito melhor. Quando a gente treina cedo, a gente que treina 4h30, 5 da manhã, a gente já sai para trabalhar, para cirurgia, a gente vai cantando carro, Energizado. energizado. E também muita disciplina, resiliência, força mental. Antes de ontem eu fiz uma cirurgia, uma retirada de bexiga, com reconstrução de bexiga por robótica, foi mais de 6 horas de cirurgia. Então, assim, a força mental que tu tem, uma pessoa que corre 4 horas seguidas, ficar ali 6 horas operando, a gente tem muito mais resistência à força mental nesses casos complicados. Então, a gente fica mais forte mentalmente. Então, eu queria que tu dissesse para esse público aí, nossos pacientes que não fazem nenhuma atividade física, que moram numa cidade privilegiada, o que é que eles estão perdendo em não fazer um esporte? Eu acho que o esporte traz pra gente uma habilidade de gerenciar a carga que a gente leva no dia a dia. Entendeu? Assim, a carga que você leva como profissional que você é, independente da profissão, é, o comando da sua família, o seu autocuidado, e isso é individual, né? Pra gente é corrida, é nadar, pedalar e correr, pro outro pode ser Muay Thai, pro outro pode ser tênis, beach tênis, pode ser qualquer coisa, né? O que importa é que tem que ter isso, tem que ter resgatar um pouco aquele espírito de competitividade que a gente também tem dentro do ambiente de trabalho, mas que isso termina sendo de uma maneira saudável quando você tem essas válvulas de escape aí que é o esporte, né. E além disso, reduz risco de doenças, né, assim, sabe-se que a gente reduz mais risco de câncer do que risco de doença cardiológica, percentualmente, com atividade física. E a gente cresceu ouvindo só o risco de redução de doenças cardiológicas, né? Na medida que isso começou a ser estudado em outras doenças, mostrou isso também. Então, a gente precisa cada vez mais se conscientizar, ser exemplo, né? E, ao mesmo tempo, estimular que as pessoas façam isso. O esporte também traz um pouco de um poder de se reinventar, né, assim, quando a gente fala um pouco de se reinventar, e eu lembro do dia que eu me acidentei, um acidente grave, com fratura grave no braço, aquela coisa toda, a única coisa que eu queria saber era: "Quando é que eu posso voltar?". Eu não tenho medo de voltar, não desenvolvi isso, poderia ter desenvolvido. "Ah, você passa lá onde você foi atropelado", eu nem me lembro onde foi, mas eu devo passar, mas aquilo não me marca. Tu caiu de bicicleta, né? Não foi bem cair, assim, foi uma batida, né, mas um acidente, algo que acontece com qualquer atleta aí. E o fato é que naquele momento, se eu fosse, digamos, atropelado atravessando a rua, sem zero histórico de atividade física, certamente eu teria muita dificuldade de ter me recuperado. Diferente de como eu percebi depois, avaliando, né, de tudo que passou, porque naquele momento você fica meio aéreo, meio flutuando, o quanto a rotina foi importante para eu me recuperar, porque era importante eu nadar para ter mobilidade no ombro. Se eu não tivesse nadando antes, como é que eu ia chegar lá na piscina? Como é que eu ia conhecer Alexandre? Como é que ele ia saber meu histórico e ajudar lá que o braço não, né, estava totalmente paralisado. Então, era um ambiente que eu já conhecia, era um ambiente que eu me sinto bem e, consequentemente, a recuperação foi mais fácil e isso me estimulava aí. "Ah, você queria voltar a pedalar". Voltei, eu acho que o acidente foi dia 1º de outubro, dia 10 de dezembro eu já estava pedalando. Foi muito rápido. Entendeu? Então, assim, mas essa intensidade eu acho que veio principalmente porque eu tinha confiança no que eu fazia. E o acidente, como o próprio nome diz, foi um acidente, né? Então, certamente se eu tivesse escorregado no banheiro, tido o mesmo de fratura que eu tive, e se fosse sedentário, eu não teria a mesma capacidade, talvez física, acima de tudo, psicológica, mental aí, né, para me recuperar como recuperei. Então, o que eu quero mais é que a gente diminua cada vez mais o índice de sedentarismo no país, no mundo, aqui em São Luís, na nossa casa, né, e que as pessoas possam aproveitar isso que é muito bom, né, da gente E a poder. gente percebe muito isso, a gente faz cirurgias, os pacientes que a gente opera, que treinam, são atletas, a recuperação é muito mais rápida.
Muito mais rápido. Muito mais rápido. Mais rápido, muito mais rápido. E às vezes a gente brinca lá nas discussões lá do tumor board, com a discussão que a gente faz para discutir as condutas dos casos de oncologia, é que esse paciente, ele tem um perfil bom para operar? Não, esse aí corre na litorânea, esse aí é atleta. Então, já é uma maneira de dizer que o paciente tem um aspecto de vida maior, que ele vai ter uma recuperação mais rápida, né? Eu queria tô fazendo um estudo no doutorado, Sérgio, sobre os indivíduos entre 65 e 80 anos que já passaram por várias etapas da vida, estão aposentados, estão se aposentando, têm formação, e a gente faz, se eu não me engano, 9 perguntas para eles sobre as etapas da vida, tudo o que ele viveu e como é que ele entende. Não é um questionário que você marca X, é livre a resposta. E como é que eles entendem o que foi importante na vida deles para os 65 anos eles terem autonomia. Né? Assim, uma análise prévia de um número pequeno ainda de entrevistados, a gente ainda não fechou. O que é que a gente viu de igual para todo mundo? Todo mundo mostra a importância de, primeiro, ter adquirido conhecimento durante a sua etapa da vida, de ter estudado, ou ter se formado ou não. Todos se formaram, mas assim, ter buscado pós-graduação, outros com mais de uma formação. Em segundo lugar, se fala muito de ter grupos de amigos. Todos eles referem: eu tenho meu grupo de amigos que toda quinta-feira eu vou para determinado local. E é unanimidade em todos a importância deles terem praticado alguma atividade física em alguma época da vida e que hoje lhe dão mobilidade. Que às vezes com 80 anos você quer só se levantar da cadeira para ir no banheiro, para voltar, para comer, entendeu? E tu quer fazer um Ironman, né? Eu vou fazer, nós vamos fazer, entendeu? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Que a gente está vivendo num momento que a gente vai ter uma maior longevidade, que a gente vai viver mais. Se a gente lembrar em 1976, quando eu nasci, a expectativa de vida naquela época é mais ou menos a minha idade que eu tô hoje. Então, assim, mas hoje a expectativa de vida no Brasil é 78 anos. Então, a gente tem uma tendência a chegar lá, ou talvez até ultrapassar, eu espero que sim, né? Mas que a gente quer ultrapassar com qualidade de vida. E para isso é preciso planejar, é preciso fazer hoje. Não dá para fazer depois que as coisas estiverem complicadas, entendeu? Porque aí você vai só reabilitar. Com certeza. Tem um livro de um cardiologista famoso, Nabil Guareb, que ele falava, o nome do livro é Ninguém Morre de Véspera. Sim. Né? Então, assim, é anos se cuidando que você vai ter aquele infarto com 70 anos, 60 anos. Essa Então, semana eu tive um depoimento muito legal, que era de uma paciente que se aposentou e durante o tratamento ela trata há mais de 10 anos com a gente de um câncer de pulmão. E ela tinha muita resistência à academia, muita. E aí ela começou a malhar numa academia que fica num shopping e com isso ela ganhou um novo grupo de amigas que elas saem depois da academia para o cafezinho. A síndrome do ninho vazio, aquela idade os filhos já não estão mais em casa. E, além de tudo, essa família, os filhos moram no exterior, então não é nem na mesma cidade. Então, o casal falou muito bem da importância de, mesmo atrasado, como eles fizeram agora, iniciaram o esporte, a academia, a musculação, numa determinada idade mais avançada, mas o quanto aquilo faz bem. E hoje ela não aceita não ir, né? Então, nunca é tarde para começar. Mas isso traz hoje um novo relacionamento, né? Um novo grupo de amigos, novas perspectivas. Isso ajuda, acima de tudo, na saúde mental, né? E que é algo que a gente precisa valorizar, precisa falar sobre isso. E a gente tem que trabalhar em conjunto com tudo. com certeza. Cleide, explica um pouquinho o que é o Ironman, né? Eu acho que são as principais provas de endurance que a gente faz, é a maratona e o Ironman. Tem dois Ironmans, né? Que é esse aqui que é a metade, né? É assim, o Ironman é uma marca de uma prova de triatlon, né? Ele é uma marca que começou em 1978, se não me engano, ou 77, no Havaí. E hoje ele é uma franquia mundial, tem provas em vários locais do mundo. No Brasil são 7 provas. Existiu o Ironman Full, ou 140.6, ou Ironman completo, como a gente queira falar, aonde a gente nada 3.800 metros, pedala 180 e corre a maratona a seguir, que é 42,195. Então, isso é a sequência do nada, pedala e corre. Eu fiz o primeiro Ironman em 2019, né, mais ou menos ali em 13 horas, que foi o tempo que eu me preparei para fazer. É uma experiência fantástica, é um dia que vale a pena ser vivido. Nossa, 13 horas. 13 horinhas ali.
existe todo um preparo físico, mental, emocional, técnico, tático para isso. E você, durante o dia, acontece muitas coisas que você não pensou. Entendeu? Você pensa, só meu pneu vai furar. Não, meu pneu rasgou. É diferente de furar, por exemplo, né? Isso não aconteceu no Ironman, aconteceu no meu Ironman. A gente conseguiu consertar lá na hora e eu continuei a prova. Mas assim, de repente veio uma chuva que não estava previsto quando eu estava nadando, né? São 3.800 metros, quando eu estava no 2.800, faltava 1 quilômetro para sair, vem uma chuva em alto mar e o mar fica muito agitado. Você, peraí, tô nadando. Então, braçada, respira, vai que você vai sair. E aí você vai se adaptando a esses desafios. E assim, é um momento fantástico, você subir naquele pórtico e escutar o locutor falar, you are an Ironman, você é um Ironman, que é aquilo que você... Geralmente a planilha de treino dura 6 meses, então são 6 meses que você abdicou de muita coisa, mas você ganhou muita coisa. Eu não acho que eu abdico assim, você abdicou muito de sair, chegar de madrugada. Eu não tô mais preocupado de sair, chegar de madrugada, eu quero chegar cedo para sair cedo para treinar, entendeu? Então assim, eu não tô abdicando de nada, eu fiz uma escolha. Então é um dia, assim, fantástico. Aquele dia é um dia inesquecível, você compra todas as fotos, você tem tudo aquilo, você manda fazer quadro, né, você guarda o uniforme que você usou, porque a jornada de treinos de um Ironman te transforma, né, te transforma em termos de pessoa, em termos físico, em termos emocional, em todos os termos, né, nutricional, você entender um pouco daquela dinâmica. Você não pode errar na sua nutrição dentro da prova. Se você errar, você não termina a prova. Se você não repousar o que o nutricionista programou, se você não tomar o gel, o carboidrato que o nutricionista programou, se você não comer o sanduichinho que você leva lá no bolso durante o ciclismo, vai dar problema, você não vai conseguir fazer 12 horas de prova sem se alimentar e sem repor eletrólitos. Então, o Ironman é um grande marco, né, para todos nós que gostam de endurance, de prova, porque esse nome é muito forte. É a segunda marca mais tatuada no mundo, né? As pessoas tatuam muito o M do Ironman lá na panturrilha, quando faz a prova, e traz para a gente, para a família se desgasta muito no decorrer do preparo, porque você tem horas que você não está tão disponível para a família, porque você está treinando, fazendo treinos longos. Mas no dia é muito bom ver a família comemorar a sua conquista, né? O Ironman é semelhante a uma maratona, digamos assim, para o corredor, né? Existe a meia maratona, maratona, Sim. depois eu sei que tem ultramaratona. E a maratona que é correr os 42, que é um desgaste enorme. Que é essa aqui, né? Que é essa daqui. Essa aqui foi a minha Chicago, né? primeira maratona que eu fiz em Chicago, acho que em 2018, se eu não me engano. E assim, me desgasta muito mais fazer só a maratona do que fazer o Ironman. Eu não sei explicar por quê. Eu termino muito mais cansado aqui do que aqui, que tem uma maratona. Entendeu? Então, assim, eu já fiz 3 maratonas, vou fazer minha quarta, e eu termino meio que destruído comparando com o Ironman. Eu também vou Eu não fazer sei, minha. não sei explicar por quê, entendeu? Mas o desgaste de só correr é muito, muito mais forte para mim. E o meio Ironman, que é esse aqui, eu trouxe essas duas, eu já fiz, se eu não me engano, sei lá, 17, 18 provas dessas. É, você nada metade. Então você nada 1.800, você pedala 90 e você corre 21, que é a meia maratona, né? Eu trouxe minhas 2 últimas provas do ano passado, porque elas são muito simbólicas para mim. O Ironman em Brasília, que foi a primeira prova que eu fiz depois do acidente, e eu não conseguia nadar bem, então eu nadei praticamente com um braço só. E o pessoal lá da prova vinha muito perto de mim, perguntando se está tudo bem. Eu disse, não, está tudo bem, mas eu consegui sair. E a gente tem um limite que é 70 minutos para sair da água. Normalmente eu saio em 40, eu saí em 63, né? Porque eu tinha muita dificuldade, o braço ainda não expandia tanto, mas deu certo. Depois um pouco de dificuldade no ciclismo, porque de tanto eu forçar só um braço, ficava ruim de pedalar também. Aí, na medida que a endorfina vai entrando, você esquece a dor e você vai curtir. Então, para mim, foi um marco muito importante ali, que era eu consigo, né? Eu voltei depois do acidente. E aí, no final do ano, eu fiz com mais tranquilidade, com mais segurança, Cartagena, que é na Colômbia. Hoje em dia, eu escolho as provas do Ironman de acordo com a dificuldade do mar, por causa da limitação do braço. Então, eu não vou escolher uma prova que o mar é agitado e que eu vou ter muita dificuldade por causa do meu braço. Só quando eu me sentir 100% recuperado. Então, era em Brasília, no lago, que era mais tranquilo nadar, e em Cartagena, que era numa parte lá onde fica o pira, os iates, e a natação era bem tranquila. Então, isso foi... No ano passado eu também fiz a Maratona de São Paulo, depois do acidente, foi muito bom também ter feito a prova. Eu fiz a meia contigo, né? Você fez a meia lá no dia. Então, fazer tudo isso daqui faz parte da minha rotina agora, faz parte da minha vida. Isso não me atrapalha, isso me complementa.
E é algo que eu não aceito não fazer, né? Não aceito não fazer e vou continuar fazendo. Sou muito feliz por isso, assim, não me cansa. Você vai correr 20 quilômetros amanhã. Em outros tempos, com certeza, em 2010, sei lá, 2013, quando eu comecei, se alguém dissesse para mim numa sexta-noite, você vai correr 20 quilômetros amanhã, é impossível, entendeu? É claro que você passa por um tempo de preparo físico, ver que o coração aguenta, cardiológico, as articulações, tudo isso. E aí você se adapta e eu quero viver isso, Não, com entendeu? certeza. E tenho arrastado muita gente. Você é um exemplo. Eu lembro da primeira vez que você foi correr, que a gente ainda botou ali você para correr, para subir a ladeira do Cabana do Sol, o antigo, lá da Ponta da Areia, né? Que a gente chama aquela ladeira Gonzagão, que é a minha ladeira, que a gente bota todo mundo para correr ali e dá uma canseira pra gente chegar até a península A lá. gente fez um treino junto, correndo essa Foi, história. foi, foi, Então, foi muito não, com legal, sério. certeza, tu me influenciou aí pro esporte. Eu já consegui puxar muita gente, né, Tô esperando você pedalar agora, pro criar esporte. coragem de pedalar. Eu tenho uma meta de fazer um Ironman contigo, Tô né? esperando, eu tô pronto já aí. Tô na meta das majors, né? Eu fiz Chicago agora em outubro, né? Eu coloquei como meta fazer uma major por ano, né? Como são agora 7, né? Sim. Então, a gente garante vários anos com meta, fazendo atividade física, fazendo esporte. Mas tu comentou que é difícil conciliar com a família, né? Então, assim, a gente tem o trabalho, tem a família e tem o esporte, né? Dá pra você Ironman nos três? Como é que tu coloca essa ordem aí na tua vida? Ó, eu acho que sim, né? Eu entendo que sim. Agora a gente precisa perguntar pra elas lá em casa, entendeu? Mas assim, sim, com certeza. É, Já chegou os netos, né? já tenho uma netinha de 4 anos e ela também foi um divisor de águas na minha recuperação, porque eu tentava pedalar lá em casa, né? Eu não parei de treinar no pós-operatório e eu tentava juntar os braços, né, na bicicleta para treinar e o braço não ia ainda. E aí ela colocou a prancha da natação assim, segurou e falou assim: vai, vovô Keito. Pô, quando ela disse aquilo, eu disse: meu Deus do céu, eu tenho que conseguir. E aí eu fiz o uniforme Vai Vovô Keito, né? Então hoje a prova de Cartagena, por exemplo, eu fiz com Vai Vovô Keito. E era muito legal eu estar correndo na hora do ciclismo, principalmente na hora da corrida, porque no ciclismo pouca gente lhe vê, né? Na corrida tá toda a família ali no percurso. E era muito legal ouvir as pessoas falando Vai Vovô Keito. Então aquilo dava uma energia positiva para mim, lembrava daquele momento de estímulo que ela, na maior inocência, com 2 anos de idade lá, foi lá e segurou tem a fotinha que a gente fez na hora. E aquilo foi muito bom para mim, né? Do ponto de vista de estímulo, né? De estímulo de dizer, você vai conseguir, você consegue. E ela já vai fazer o Iron Kids São Paulo esse ano também. Eu vou fazer o Ironman São Paulo dia 20 de setembro, se eu não me engano. Mais ou menos na data 20, eu não lembro. E ela vai fazer o Iron Kids lá. Ela tem que representar bem a Que família aí. legal, A terceira geração já. que legal. Aí, Cleiton, no, a gente falando um pouquinho, voltando um pouquinho para a parte de gestão, na tua pós-graduação, tu acho que fez uma tese de conclusão falando sobre como É, criar uma é, referência na medicina, não foi a isso? gente, a gente, a gente estudou estratégia de captação de novos clientes em oncologia, né? Então, esse foi a tese de conclusão minha e de mais 2 profissionais que eram envolvidos na área da oncologia, são envolvidos na área da oncologia. Então, a gente estudou isso. E aí, eu lhe pergunto, né, Sérgio, para estudar isso, você acha que a gente tinha que estudar quem? Como captar mais pacientes? Como entender como captar mais pacientes, né? A gente tem que estudar o nosso público, né? O, Empresas, quais empresas a gente poderia estudar? empresas que trabalham com saúde? Responde o que você quiser, fique tranquilo. Ah, o Albert Einstein. Por exemplo, esse foi o meu pensamento também, né? Na hora que eu disse que a gente escolheu o título como professor, sabe, ele vai me mandar estudar, sei lá, 2 grandes hospitais do país, 2 grandes hospitais da Europa, 2 grandes hospitais dos Estados Unidos. Aí ele me mandou as referências para eu estudar o Amazon, para eu estudar o Porto de Suape e para a gente estudar uma distribuidora de combustível. Aí eu disse, acho que ele mandou o e-mail errado, né? Que eu vou estudar tudo isso aí se o meu tema é esse? Aí ele reuniu com a gente e explicou as razões de a gente estudar isso. Aí vem aquela história de plasticidade cerebral, né? De você ampliar a sua cabeça para você ter ideias que você apliquem no seu ambiente. Porque o que se aplica no Hospital de São Paulo para ser excelência, não necessariamente é a mesma coisa que vai aplicar aqui. Não necessariamente é a mesma coisa que vai se aplicar numa cultura americana ou numa cultura europeia. E aí a gente foi entender, né? Assim, eu fiquei com a Amazon,
fui entender o que era o Amazon, fui entender quem era o fundador do Amazon, como é que o Amazon trabalhava e como é que o Amazon trabalha. Para eu resumir rapidamente, ela antecipa o desejo do cliente. O sentido era esse. E aí a gente se reúne o grupo e faz como nós vamos antecipar o desejo de um cliente da oncologia, de um paciente da oncologia que chegou no seu consultório, um paciente que suspeita de câncer de próstata. Como você vai conseguir antecipar o desejo dele? Não é desejo de não ter câncer. Ele está com suspeito de câncer. É da jornada que ele vai viver. Mostrar para ele as possibilidades de cura, que ele vai ficar bem. Mas para isso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer risco cirúrgico, ele precisa fazer ressonância, ele precisa fazer biópsia, ele precisa fazer tudo isso. Como é que você organiza isso para que a experiência dele seja rápida? Todo mundo quer rapidez nesse momento. Com Seja certeza. segura, que ele tenha laudos seguros. E, consequentemente, o planejamento dele de tratamento seja bem feito. Aí, a partir daí, dessas perguntas que a gente vai fazendo, Você vai a ter que gente montar um time e aí conectar você tudo, vai né? criando rotinas para que esse desejo seja atendido quando ele chega lá no hospital. Entendeu? Então não era copiar o modelo de outro hospital que você chega e ele tem tudo digital e já sai tudo pronto, porque isso não era a realidade da gente. A realidade da gente era, eu preciso organizar os laudos de biópsia rápido, eu preciso... E aí a gente começou a trabalhar essas coisas, por exemplo, entre outras, né? Não vou falar tudo aqui. Não, com certeza. Mas se eu te perguntasse, hoje a gente vê hoje muitas faculdades de medicina, hoje o médico indo muito mais pro lado do marketing, às vezes em coisas mais superficiais. É, e tu construiu uma carreira sólida, hoje tu é uma referência na oncologia, não só no Maranhão. E, e o que tu diria de lição de como a gente construiu uma referência na medicina hoje? Ó, em relação a marketing, a rede social, a Facebook, Instagram, X, seja qual for a rede social, isso é um caminho sem volta, tá? Não existe mais como a gente dizer cancela a rede social porque o mundo não precisa dela. Isso não existe. A gente tem que saber usar, né? Então, assim, hã, e a gente está numa geração intermediária, né? Uma geração que pegou essa transição. É diferente dos novos médicos que vão chegar, eles já vão chegar que isso é base para eles, isso é normal para eles. A gente é da época de resuminho, passar um para o outro, tirar xerox, não sei o quê. Não, os caras já faz o resumo aqui no tablet, que bota para cima, já entra para a classe toda. Então, assim, isso é aproveitar também a tecnologia. E essa coisa de se a gente tem profissional bom ou ruim, charlatão ou não, vai ter em toda a área, né? Não só na medicina. E aí a gente tem o caminho que a gente tem que fazer é vamos mostrar a coisa certa também, como é que se faz, vamos mostrar nosso dia a dia e o que a gente entende como certo, né? E Trazer as pessoas boas com ética para o isso digital, né? para o digital também e divulgar isso, né? Porque parece que só existem os que a gente está considerando que não são bons, digamos assim. E cada um tem seu espaço, cada um tem seu papel. Então aí a população vai ler, vai ver, vai ouvir, até a gente quando vai escolher um médico também, né? Porque a gente também é paciente, né? Então a gente muitas vezes busca, né? É claro que no meio é mais fácil, você tá lá no hospital, você saber quem você vai lhe tratar, essa coisa toda. Mas assim, para o mundo, por exemplo, eu vou lá para o doutorado, eu entrei no Instagram para eu escolher o táxi que eu ia escolher, porque eu estava incomodado da maneira como o táxi do aeroporto me abordava e não me dava um valor, não sei o quê, através do Instagram. Então, se aquele cara não tivesse feito um trabalho no Instagram, de táxi no aeroporto de Belo Horizonte, eu não teria achado ele, eu só teria ficado como opção aqueles taxistas lá que eu não fiquei satisfeito com o serviço, por exemplo. Então, a gente precisa estar nas redes sociais também. A gente precisa ter um sentido para isso. A gente precisa entender qual sentido a mensagem, por exemplo, qual sentido é a mensagem que nós estamos deixando hoje aqui, né? E nas redes sociais, eu vejo também tu mostra também tua parte atleta, né? As Sim. maratonas que tu corre, tuas viagens. Tu acha que o médico passar para o paciente essa mensagem que ele se cuida, que ele faz atividade física, também é importante? Eu acho que todo mundo tem que passar isso, né? Todo mundo tem que estimular o que é bom, o que é positivo. E é muito bom você colocar coisas e que são atingíveis, tá? Não adianta a gente colocar que todo mundo tem que ir correr, fazer isso para ser pódio, para ser primeiro lugar, porque isso não é para todo mundo.
Nem todo mundo tem tempo do treino suficiente. Por exemplo, eu tenho uma rotina de treino que eu consigo fazer um Ironman em 12 horas. Eu não tenho rotina de treino que eu consiga fazer um Ironman em 8 horas, em 9 horas. Porque eu tenho outras atividades. Então, eu sei que ali está dentro do que é plausível para mim. Então, é muito bom, acima de tudo, a gente deixar muito claro do que é viável para todo mundo. É viável correr? É. Se não é, dá para caminhar? Caminha. Né? Então, eu acho que isso é que é interessante da gente mostrar. E mostrar essa rotina é muito bom porque eu acho que ser influência positiva do bem, né? E de uma maneira não comercial é muito boa, entendeu? Não, com certeza. E voltando um pouquinho agora para oncologia, com certeza tu deve ter experiência com N pacientes, né? Pacientes, às vezes até pacientes com casos mais graves, terminais. O que é que essa rotina do dia a dia da oncologia te ensinou para tu viver melhor? Ó, eu entrei na faculdade em 1994, né? Eu passei no vestibular em 93, em 94 eu entrei, no segundo semestre. Desde fevereiro de 95, eu já frequentava o Hospital do Câncer, porque eu queria naquele momento talvez ser cirurgião plástico. E aí eu fui para aquele ambiente, vi como era a cirurgia. Na primeira cirurgia eu já não voltei para o centro cirúrgico depois no outro dia, porque não era aquilo que poderia me dar prazer em trabalhar sem cansar. E aí eu passei a acompanhar as oncologistas da Liga, né, do Hospital do Câncer do Rio Grande do Norte. Lá, eles tinham um estágio que a gente fazia prova, essa coisa toda, e estagiava com elas. E eu passei a acompanhar, então desde 95 eu acompanho. Lidar com esse momento de perdas, esse momento para mim ele é técnico, entendeu? Então, assim, não trago, não me gera nenhum sentimento de depressão, de tristeza. É claro que tem coisas que são impactantes para a gente, né? Eu não me adaptaria a fazer oncopediatria, por exemplo. Eu acho que aquilo dali poderia trazer um desgaste emocional para mim. Mas na oncologia, a gente tem papel importante em cada etapa. A gente tem papel importante na prevenção, a gente tem papel importante no diagnóstico de doença curável e a gente também tem papel importante no diagnóstico da doença não curável e também no fim da vida, né, dos pacientes que estão no fim da vida. E hoje está muito mais fácil conversar sobre isso, então deixa mais leve para a gente e deixa mais leve também para o paciente e para o familiar, né? Há 20 anos atrás era difícil até a gente falar a palavra câncer durante o... A pessoa está indo no oncologista, está indo tomar quimioterapia, mas a gente não podia falar a palavra câncer. Hoje não, os pacientes já chegam 99%. Olha, eu sei do câncer que eu tenho, eu já li isso. Hoje já tem até a inteligência artificial que às vezes eles chegam impresso. Olha, eu perguntei aqui a tal inteligência, a conduta é essa. Então, eu não tenho problemas com isso, eu sempre lidei muito bem com isso. E convivo com a oncologia há muitos anos, né? Apesar de ser oncologista há 20, mas se a gente pegar de 95 para cá, são 30 anos já acompanhando isso daí. Tranquilo. Está chegando já no finalzinho do podcast. Vou fazer umas perguntinhas para ti aqui, um bate-bola rápido. Você não combinou isso aí não, vamos lá. Vamos lá. Ironman ou maratona? Ironman, claro, né? Por quê? Tem uma maratona junto aí pra terminar. Ele já faz junto, E né? me desgasta Agora, menos, tá bom? pois é, o engraçado, tu falou que a maratona te desgasta mais, né? Desgasta mais, eu não sei explicar por quê. Não sei. Plantão difícil ou treino longo? Eu não faço mais plantão, hein? Já faz um tempo. Vamos pro treino longo, então. Muito melhor, né? É, O que é que é mais importante, disciplina ou talento? disciplina. Disciplina. Talento se perde se você não tiver disciplina. A gente vê os grandes exemplos do esporte, né? É. Michael Jordan, tem a série dele, The Last Dance, né? É. Você vê o tanto que ele é disciplinado. É muito legal quando ele fala ali, quando é que você parou de treinar? Ele fala quando ele para de errar. E as pessoas querem parar de treinar no primeiro acerto, né? Eu no primeiro Ironman, eu assisti muito essas séries de todos esses grandes atletas lá, e eu lembro muito dessa frase dele. Quantas cestas você acertou? Olha, eu não parei de errar. Então eu tenho que continuar tentando, porque eu ainda tô errando. Medicina sem esporte ou esporte sem medicina? Não, medicina com esporte é melhor, né? É o melhor, né? É o melhor, É o que a gente faz. E uma frase que te guie, tu gosta, tem um lema, alguma... Eu não sei, assim, acho que eu posso lembrar, assim, que ninguém se aproxime da gente e não saia melhor e mais feliz, né? Essa frase é de Madre Teresa de Calcutá, que hoje é a santa, né?
Então, eu acho que isso é muito importante para a gente, em qualquer ambiente onde a gente está, seja em casa, seja aqui, seja quem está ouvindo, seja lá no trabalho, que ninguém se aproxime da gente e não saia melhor e mais feliz. Então, para encerrar, deixa uma mensagem aí para o nosso público aí, nossos ouvintes. Pode ser uma mensagem de vida, Eu alguma. acho que assim, primeiro eu queria lhe parabenizar mais uma vez por essa iniciativa. A gente sabe o quanto é difícil colocar isso aqui na rotina, né? De parar para gravar. É mais fácil parar para treinar ali na litorânea do que parar para gravar. E eu acho que a mensagem que eu quero é que as pessoas cada vez mais enxerguem o valor de estar ativa fisicamente dentro do que é possível e plausível para a realidade de cada pessoa, né? Então, assim, não adianta a gente sonhar com coisas. Viver é melhor do que sonhar, né? Isso tá naquela música lá. Então, viver é melhor do que sonhar. É melhor viver a tentativa de correr, de nadar, pedalar, de fazer qualquer esporte, do que sonhar só em fazer isso. Então, que nós seguimos vivendo, né? Tentando fazer nossos sonhos se tornarem realidade e criar sempre algo que seja viável de ser feito. Então, não adianta a gente e não culpar ninguém, tá? Assumir 100% da nossa preguiça, da nossa indisposição, da nossa vontade de não ir, porque aí a gente mesmo vai conseguir reverter. O melhor dia de treinar é o dia que você não tem vontade de ir, porque depois que você treina é muito bom a sensação. Eu sempre penso isso. Quando a gente está cansado, eu falo, não, vai, que a gente nunca se arrepende. Nunca se arrepende, exatamente. Quando você vai treinar, você pode estar cansado, pode estar chovendo, você nunca se arrepende. Quando acaba o treino longo, você diz, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, exatamente. Pois, Cleiton, um prazer ter aqui, te agradeço. É um dia corrido, acabou o consultório, a gente veio para cá correndo. Você é uma grande referência na medicina para mim, mas não só como médico, mas como pessoa, como pai de família, como amigo, como atleta. Então, você é uma pessoa que me inspirou muito, não só na medicina, como no esporte, como pessoa e amigo que você é, tá Tô bom? esperando, você tá devendo aí o Ironman aí agora. Vamos, se Deus quiser, a gente vai fazer o Ironman no final do ano juntos, tá? Então, pessoal, foi um prazer aqui mais esse podcast falando bastante sobre esporte, sobre saúde, sobre medicina, sobre gestão, sobre liderança. A gente já o programa vai estar todo no YouTube e aguarda os próximos episódios.